eu não quero priorizar uma lista em detrimento da outra, mas assim, a ideia, eu vou tentar fazer assim, a gente vai. Se assentou de moto. Certo, aqui, ó. Eu coloquei enquete nos três grupos, inclusive eu mandei o resultado, Jaque. Né? A gente. E responderam foi o simulado, foi não? Mas olha aí as outras somatório, entendeu? Aí, 36 no simulado e 52, 56 no outro. Mas assim, a gente pode dar uma olhada no simulado também. O relatório, é porque assim, essa lista eu mandei ela sem resolução. Eu entendo mais ou menos a angústia em relação a ela, porque ela não tem resolução, né? E o simulado eu mandei aquele relatóriozinho com a dificuldade, com o item de cada questão, mas a gente pode. Hoje não tem como, né? Porque hoje de tarde já tenho um compromisso. Eu tive que mudar algumas coisas hoje, porque a gente saiu da aula passada combinado de tentar mudar para tarde, né? Mas aí, hoje foi meio bagunçado nesse quesito, porque alguns alunos, boa parte, na verdade, tem simulado agora à tarde, do Trieduc. Não é da nossa turma, mas tem simulado, tá bom? Aí, o que que eu queria fazer era assim, são diferentes. Basicamente, são os dois grupos, né, Gabi? Os dois grupos. Aí, para a gente não priorizar nenhuma em relação à outra, a gente vai fazer assim, a gente vai relacionar aqui os exercícios personalizados das dúvidas, dar prioridade para as dúvidas, tudo bem? E aí a gente vai notar, tipo, dessa lista qual é a dúvida, dessa lista qual é a dúvida, e vamos resolver. Aí a gente vai marcar, na semana que vem, de fazer algo relacionado ao simulado, ou alguns parâmetros que vocês querem pegar. E eu não sei se vocês estudaram aquela parte do... aquela partezinha do relatório que eu mandei para vocês do simulado, mas dê uma olhada nela, analisada, e a gente conversa um pouquinho sobre algumas questões do simulado na outra coisa. Não tem como a gente trabalhar os dois hoje, né? Meu tempo, infelizmente, é limitado nesse quesito. Vai até que. Lília, eu acho que não passa de 2 horas da tarde, não, tá bom? Acho que dá para a gente fazer tudo até lá. Na verdade, eu não sei, não, entendeu? Eu vou dar prioridade para tirar essas dúvidas, depois a gente conversa, se sobrar tempo, a gente conversa um pouco sobre o simulado também. Vou tentar aproveitar o máximo possível, tá bom? E aí, ó, eu tenho duas listas. Uma eu vou colocar aqui com o nome A, né? E a outra eu vou colocar aqui com o nome B, que ela começa aí um pouco diferente. Deixa eu te perguntar, dessa lista B aqui, qual foi a dificuldade que vocês tiveram? Deixa eu marcar aqui. Não pode falar todas, tá? Para a gente poder sondar algumas questões que eu quero mostrar para vocês raciocínio, porque essas questões aqui, quando tu procura a resolução delas na internet, geralmente as resoluções são bem complexas. E aí eu quero mostrar alguns pontos de vista para vocês bem interessantes para não precisar de ficar refém dessas coisas mais complexas. Qual foi a primeira? Além da primeira, a primeira e a sétima. A 9 também. Primeira, sétima e a nona. Vamos lá. Primeira, a sétima e a nona. Só? Posso abrir a outra lista agora? Eu vou notar aqui a oitava e a décima. Tá? A décima e a oitava. Pronto. Aí, essa aqui da lista B. Da lista A, gente. Quem tá aí da lista A? A 1 e a 5 é a 11. A 11, a 1 é a 5. A 8, não. A 11, a 1 e a 5. A 1, a 5
a 12, a 12, o 11, a 11 também, só pegar que eu perdi o controle aqui. A 11 eu marquei. Eu marquei a 11. A 11, 1 e 5. Só que ela falou que é 1 e 5 da outra lista. Essa daqui. Pronto. Então aqui não. Pronto. A 11 e a 8. Acho que a 8 eu já marquei. Marquei não. E a 11 também. Pronto. Acho que é só isso, né? Acho que eu esqueci de marcar uma. Não, esqueci não. 9. Certo, ó. Então, bora começar essa aqui. Aí eu falei assim, eu vou marcando uma do um e uma do outro. Tá? Vou marcando uma de um e uma do outro, para ficar mais associado. E a gente vai até umas 2 da tarde aí, não sei. O meu compromisso lá é 1 hora, mas a gente atrasa 1 hora, não tem problema não. Ela diz assim, ó, uma empresa de transporte faz o regulamento de um levantamento de um número de viagens realizado durante o dia por 160 motoristas, cadastrados em seu aplicativo. Certo dia foi gerado um relatório por meio de um gráfico no qual relaciona a quantidade de motoristas com a quantidade de viagens realizadas naquele dia, até naquele instante, né? Comparando os valores de média, mediana e moda das quantidades de viagens. Gente, é daqui, ó, média, mediana e moda disso aqui, ó, da quantidade de viagens. A quantidade de motorista é a frequência. Primeiro, vamos ler esse dado aqui, ó. Esse dado está dizendo que 10 motoristas fizeram uma viagem. Esse dado está dizendo que 10 motoristas também fizeram 2 viagens. Está dizendo que 25 motoristas fizeram 4 viagens. Está dizendo que 55 motoristas fizeram 3 viagens. Que 50 motoristas fizeram 6 viagens. E, por último, 10 motoristas fizeram 7 viagens. Aí está perguntando a moda, a mediana e a média. O mais fácil de calcular de todos esses aí, gente, é a moda. Porque, ó, eu entendo assim, quem mais se repete é a moda. No caso, 55 vezes 3 viagens. Então, 3 viagens é a moda. Então, a moda desses motoristas é fazer 3 viagens ao dia. É isso. Isso é a moda. Tudo bem? Agora, presta aqui, ó. A mediana. A mediana é o valor central. Como eu tenho 160 motoristas, gente, 160 motoristas, eu não dá para eu fazer daquele cortando, né? Já que são 160, deu me livre. Não dá para pegar maior ou menor, sai cortando, né? Aí a gente já pediu a gente aprendeu um parâmetro que era assim, escrever de 0 até 160 e fazer uma marquinha bem aqui no meio, que nesse caso vai ser 80. E vir preenchendo, né? Por exemplo, ó, os 10 primeiros motoristas fizeram uma viagem. Então, uma viagem é de 0 até a posição 10. Depois, mais 10 motoristas fizeram. Aqui é 10, aqui é 10. Mais 10 motoristas fizeram 2 viagens. Então, vai do 10 até o 20, 2 viagens.
Aí mais 55 motoristas fizeram 3 viagens. Está na ordem aí. Ó. Então, mais 55 vai dar até os 75. 3 viagens. Aí, 25 motoristas, mais 25 motoristas fizeram 4 viagens. Então, ó, 25 vai até a posição 100, fizeram 4 viagens. Quem passa por cima dessa linha tracejada aqui, ele é a mediana, que nesse caso é 4. Tá bom? Ele é a mediana. Então, a mediana é igual a 4. Tudo bem? E, além disso, ele pede para a gente calcular também a média. A média, eu já vou pensar assim, ó. Aqui é 10, 10, aqui é 50 e aqui é 7. Eu tenho para calcular a média. Eu tenho 10 pessoas que fizeram uma viagem. 10 pessoas que fizeram uma viagem. Mais 10 pessoas que fizeram 2 viagens. Mais 55 pessoas que fizeram 3 viagens. Mais 25 pessoas que fizeram 4 viagens. Então, para cá um pouquinho. Dá para ver? Dá. Mais 50 pessoas que fizeram 6 viagens. E mais 10 pessoas que fizeram 7 viagens. Isso aqui eu tenho que dividir pelo total de pessoas, para saber a média das viagens. Tá bom? Aí, ó, se eu somar aqui, o que vai acontecer? Vocês estão escutando o Olafo latino? Aqui dá 10. Aqui, essa outra aqui dá 20. Aqui dá 165. 165. Aqui dá 100. Estou fazendo as multiplicações. Aqui dá 300, eu acho. E o último dá 70. E o resultado eu vou dividir para 160. Bora fazer essa soma bem aqui, ó. 10 com 20 é 30, com 70 é 100. Com 300 é 400, 500, 665 dividido para 160. Só toma cuidado bem aqui rapidão. Ó. A questão não quer saber, de fato, o valor de cada um. Ela só quer saber quem é maior, quem é menor, tal, tal. É isso que ela quer saber. Então, o teu raciocínio aqui é assim, ó. Tu não precisa saber necessariamente quanto é 665 dividido para 160. Tu precisa saber assim, será que esse cara é maior do que 4, é maior do que 3? E se tu pegar 4 vezes 160, dá 640. Então, esse cara aqui ele é mais do que 4. É 665. Então, já dá para saber que ele é maior do que a mediana, e a mediana é maior do que a moda. Então, a resposta tem que ser essa mesmo aqui. Ó. A média é maior do que a mediana, a moda é menor do que a mediana, e a mediana é menor do que a média. Tá bom? O gabarito dessa questão tem que ser a letra E. Só que eu não precisei fazer a última conta. Eu precisei só saber para onde ela está indo. Lógico que eu fiz conta demais aqui, né? Se eu fosse dividir, eu ia encontrar 4, alguma coisinha, dando a ideia que ele é maior do que a mediana. Tudo bem? Deu para entender a lógica? O cálculo da moda é o mais simples, é só olhar para quem mais se repete. O cálculo da mediana, ele é mais complexo um pouquinho, porque aqui eu tenho repetição, né? E a gente aprendeu a fazer esse macetezinho de botar barrazinha e ver quem passa lá pela linha, que quem passar por aquela linha ali é a mediana, vou acumulando, né? E a média é o tradicionalzão, botar o valor vezes a frequência, o valor vezes a frequência, no final dividir pela quantidade. Tá bom? Não tem erro, não. Belezinha, belezinha? Alguma dúvida até aí, gente? Sim ou não? Show de bola? Aí agora eu vou abrir essa outra aqui para fazer a 1, tá bom? O governo de um estado pretende realizar uma obra de infraestrutura para auxiliar a integração no processo de escoamento da população agrícola de duas cidades. O projeto consiste na interligação
de cidades A e B com rodovia 003. Pela construção da rodovia 001 e 002. As duas rodovias serão construídas em linhas retas e deverão se conectar à rodovia 003 em um mesmo ponto, conforme o esboço gráfico, na qual estão indicadas as posições A e B, considerando o eixo X. É posicionado sobre a rodovia 003 e 5 localizações sugeridas para o ponto de conexão entre as rodovias. Pretendendo-se que a distância percorrida entre as duas rodovias 001 e 002, passando pelo ponto de conexão, seja a menor possível. Dados as exigências do projeto, qual das localizações sugeridas deve ser escolhido para o ponto de conexão? Ou seja, a conexão tem que ser o ponto 1, o ponto 2, o ponto 3, o ponto 4, o ponto 5. Sendo que a distância tem que ser a menor possível. Então, o que normalmente as pessoas fazem aqui? Normalmente, não é o que a gente vai fazer. Faz assim, ó. Eu quero saber a distância daqui, no ponto 2. Aqui e aqui. Aí imagina dois triângulos retângulos, em que a distância percorrida são as hipotenusas, né? Aí faz o cálculo das hipotenusas e soma. Olha o trabalho. Aí o próximo, vou fazer outro triângulo retangular no 3, outro no menorzinho, o outro que eu vou fazer aqui, ó. Um triângulo retângulo aqui. E, Paulinho? Oi, pai. E somar É o 2. o meu método meu método de resolução no dia da prova foi diferente. Eu fiz assim, o ponto mais perto em que eles se encontram, eu marco ele, aí eu desço para baixo, aí o outro ponto mais perto vai ser a resposta. Não sei se está certo. Tá certo. Aí, ó, o que acontece? A gente pode optar por fazer isso, que é uma saída, que na verdade as resoluções que tu enxerga por aí, a maioria é assim, mas tu também pode usar dois princípios aqui, ó. Tá bom? E aí tu vai sempre pensar assim, ó. Esses dois princípios, eles são interessantes, porque eles vão te ajudar demais. Eu vou pegar esses triângulos aí, ao invés de trabalhar com eles, eu vou, tipo, emendar eles. Como assim, professor? Então, assim, ó, ao invés de escrever essas distâncias bem aqui, eu vou pintar bem aqui de branco. Eu vou marcar uma distância que esteja aqui, ó, na mesma distância. Mesma distância, tá vendo? Beleza? Aí eu vou imaginar as retas. A reta que passar por cima desse ponto aqui, ó, que está na mesma distância, vai ser essa daqui mesmo. Ela é a reta que me dá o menor caminho. Essa aqui não passa lá em cima, tá vendo? Essa aqui também não. Aqui passar em cima desse ponto, como se fosse uma reflexão, tá vendo aqui, ó, do ponto? Ponto de simetria. A reta que passa por ali, ela é o menor caminho. Lembra que o menor caminho entre dois pontos é uma reta. A única reta que passa por aquele ponto é essa daqui, ó. Então, essa daqui é o menor caminho. Então, o menor caminho é esse aqui, ó. Mas o meu princípio foi diferente. Era só botar assim, sabe essa última reta que tu botou? Uhum. Aí tinha outra reta cruzando com ela. No ponto em que eles cruzaram, eu marquei um ponto e desci para baixo. Também ia dar certo? Acredito que sim. Aí é o outro artigo que eu vou colocar, mas dá certo, perfeito. Eu falei que tá certo, mas não por causa desse raciocínio, por causa do outro. Tá bom? Então, esse é o primeiro. Eu falei dois, né? Vocês conseguiram entender essa lógica aqui, gente? Sim ou não? Vai falar, Gabi. Acho que foi sem querer, né? No caso aqui, gente, ó, eu faço a reflexão desse ponto aqui e a reta que passar por ali ela é o menor caminho, tá bom? Isso é usando a ideia lá de espelhos planos. Porque, ó, essa reta em vermelho, ó, ela vem aqui, passa bem aqui, né, ó?
Se tu pegar esses dois triângulos aqui, um eu vou pintar de rosa e o outro eu vou pintar de verde. Esses dois triângulos, eles possuem os mesmos ângulos, 90 graus, aqui e aqui. Se eles possuem os mesmos ângulos, eles são semelhantes. E como a distância aqui é essa mesma distância, eles são congruentes. Então, eles têm as mesmas medidas. Isso quer dizer que essa distância bem aqui, ó, é essa mesma distância aqui. Então, eu poderia ir direto, ao invés de fazer isso aí. Aí, a menor distância entre dois pontos é uma reta. Então, a reta que passa ali, né, é a distância que eu quero. É o ponto que eu quero. Tudo bem? Pegaram o raciocínio? Bacana, né? Pode perguntar, Gabi. Olha o chat, professor, rapidinho. Ah, meu Deus do céu. O chat estava travado lá em cima, ó. Eu não vi nada, nenhuma mensagem de vocês. 665. Estava errada a conta? Eu quero analisar a alternativa primeiro do que poupar tempo. Dá para eliminar. Nossa, eu não vi nada disso, gente. Estava travado. Eu pensei que você estava falando nada. Só dá para eliminar sabendo só a mediana, a questão? Não dá porque se tu soubesse que a mediana era menor, tu ficava entre D e E. Analisa direitinho lá. Não entendi. Explica de novo. Não estava certo. A distância aqui que eu vou colocar tem que ser a mesma. É como se fosse uma visão no espelho, entendeu? Tem que ser a mesma distância, como se fosse um espelho plano. Entendeu? Mas não tem o quadriculado, tipo, no outro lado, como é que o senhor sabe até onde vai? Eu coloquei 2 dedos em cima e 2 dedos embaixo. Pronto. Ah, tá. É só uma noção de vai passar mais ou menos aqui, né? Aí eu posso usar o quadriculado, dá a meu favor. Como é que eu posso fazer? Aí lá na da prova eu não tenho essa tecnologia toda que eu tenho aqui, mas ó, uma ideia aqui bacana. Posso pagar aqui, vocês entenderam esse primeiro raciocínio? Posso pagar e de fazer do outro? Certo. O que acontece? Sempre que a questão pensar no caminho que me leva ao menor tempo, tu vai usar um princípiozinho. Isso aqui tu pode usar em geometria, onde for. É um princípio chamado de princípio do menor tempo de Fermat. O que ele diz? Ele diz que sempre que a luz encontra um caminho, ela procura fazer aquele caminho no menor tempo possível. É por isso que na refração ela desvia, porque aquele ali é o caminho que leva o menor tempo. Não necessariamente a menor distância, mas o menor tempo. Tudo bem? No caso de uma reflexão, ele não tem essa mudança, né? Aí o que acontece? Ó, o que eu estou querendo dizer contigo? Eu tô dizendo assim, ó, se tu conhece um pouquinho de ótica e pensa no princípio do menor tempo de Fermat, tu vai imaginar o que a luz ia fazer. Que a luz, ela vai fazer sempre o caminho de menor tempo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma retinha bem aqui, ó. Vou puxar bem aqui, ó. Puxar bem aqui. Deixa eu te perguntar. Esse triângulo bem aqui, ó. Me faz entender que esse ângulo é igual a esse, sim ou não? Eu tô pegando do nível vermelho só, tá, gente? Eu tenho que pegar dele. Esses dois ângulos são iguais, sim ou não? São iguais os dois triângulos aí? Posso garantir que esses dois ângulos são iguais, gente? Olha os triângulos, gente. Não posso garantir isso, não. Não são. Então, se não são, esse ponto não é o que a luz faria, porque na luz esses dois pontos são iguais. Lembra da lei da reflexão? Os dois ângulos são iguais? A luz faria esses dois ângulos serem iguais. É uma lei da reflexão, a segunda lei. Né? Então, esse ponto aqui não pode ser.
Aí eu vou aqui, ó. Ah, e se fosse esse bem aqui, ó? Eu vou do ponto vermelho que eu tenho aqui, tá? Se o ponto de encontro fosse esse ângulo aqui seria igual a esse, sim ou não? Não. Eu também não tenho, também não nada a ver, né? A altura é a mesma e a base é diferente. Não tem como ser o mesmo ângulo. Aí, ó. A outra é essa aqui, ó. Pegando da linha vermelha sempre. Toma cuidado. Por isso que eu puxei essa linha vermelha. Aí só olha aqui agora esses dois triângulos. A altura é 2, a base é 2. São tudo igual, né? A altura e hipotênuse, tudo igual. Então, como esses dois triângulos têm o mesmo ângulo aqui, aqui é o caminho que a luz faria. Então, se a luz faria esse caminho, esse aqui é o ponto que me dá o menor caminho. Chama-se princípio do menor tempo de Fermat. Tudo bem? Tem uma questãozinha de geometria analítica interessante, que ela fala assim, que ela tem um rio, o rio, aqui é um rio, ó. Vou pintar aqui. Aqui é um rio. Aqui é o salva-vidas. Aí o que acontece? Uma pessoa está se afogando bem aqui, ó. A questão quer saber qual é o caminho que vai levar o menor tempo de viagem para esse carinha. A gente pensa, menor tempo, é uma reta. Não, porque aqui ele está mudando de meio. O que, que a luz faria? Eu não faria esse processo aqui de refração. Só tu pensar o que a luz faria. Aí existe toda a demonstração algébrica para isso, né? Mas, o que eu tenho que lembrar, a luz leva o menor... É pensar. Se eu quero o menor tempo, eu tenho que pensar o que, que a luz faria nessa situação. Porque a luz, ela percorre o menor tempo. É uma relaçãozinha que ajuda a gente a fazer... Vou deixar aqui assim. Que ajuda a gente a fazer, né? Então, no caso, a nossa questão aqui, o gabarito dela tem que ser 4, né? Não sei se vocês fizeram Pitágoras, mas nenhuma das duas situações a gente fez Pitágoras. Nenhuma das duas questões eu fiz Pitágoras. E eu não fiz nenhum dessas lógicas aí também. Mas vai lá. Não foi esse segundo que tu fez, não? Não. Poxa, tu fez o quê, menino? Aí é que tá, pô. Tu não entendi. Ó, dá um zoom aí, vai rapidão. Sabe aquele ponto em cima do 4? Tipo assim, eu botei uma reta, ó. A primeira reta listradinha com a primeira reta sem ser listrada. O ponto em que se encontraram, eu botei um ponto e desci para baixo. O ponto mais perto seria Esse aqui? esse. Esse aqui? Tá. É muito, não, é duvidoso isso aí, né? É duvidoso. Foi sorte, né? Foi sorte, não foi? Eu não entendi, foi nada que tu falou, Paulo. Foi sorte. Ó, a primeira listra grande que sai da cidade A até o ponto V. Aí tem a outra, da cidade B até o ponto 1. Aí, essas duas retas elas se cruzam primeiramente lá em cima. Lá em cima. Marca aí, pô, rapidão, marca aí. Tu consegue marcar? Consigo, Lá em consigo. cima. Vai lá, ó, sobe em cima do 4, ó. Sobe em cima do 4. Desenha uma reta bem no 4. Só desenha uma reta bem no 4, no ponto 4. Uma reta assim, reta pra cima. Aqui, Vertical. Reta vertical. Mais um, mais um, mais um, mais um. Tu tá assim? vendo certo, pô. Tu tá vendo? É isso. Aí, ó. Tá vendo aí, ó? Lá de cima. A primeirinha lá, ó. Essa aqui. É. Sorte. Oi, Paulo. Ah, que tristeza. Gastou a sorte, Paulo. Não tem nada de matemático aqui. Foi Deus, foi Deus. Gastou a sorte, moça. Vai aparecer essa sorte para depois.
E aí que o 4 era o primeiro que encontrava, e por isso ele é. Agora eu entendi. Mas não tá certo. Eu pensei que eu tinha pensado desse jeito aqui, entendeu? Que eu falei que eu puxei a reta vermelha. Tipo, como se eu tivesse pego esse ponto e baixado ele para esse nível, entendeu? Aí se fosse, sairia daqui, esse sai daqui, esse aqui daqui, esse aqui. Trazendo ele para baixo, entendeu? É, foi sorte. Eita, Paulão. Deixa uma reta aqui. É, foi sorte mesmo. Bora botar aqui a alta lista aqui. A alta lista, vocês pediram a. Deixa eu ver aqui o que está marcado. Essa aqui todo mundo entendeu, né, gente? São bacanas essas aí, na questão. A outra é a oitava, tá? O gráfico apresenta os totais de receitas e despesas de uma empresa expressas em milhões de reais, de acordo com o decorrer dos meses, determinado ano. A empresa obtém lucro, olha, ele está explicando para nós aqui, ó, obtém lucro quando a diferença entre a receita e a despesa é positiva. E tem prejuízo onde essa diferença é negativa. Mediana dos lucros. Aqui, gente, ele diferenciou para nós o que é um lucro positivo e negativo. Ele pediu para chamar lucro só os positivos. Então, quando tu vem aqui, ó, onde a despesa, que é esse cinza, está acima da receita, que é o que ele ganha, a gente diz que ali teve um prejuízo. Esse que teve um prejuízo, eu não vou utilizar. Então, ó, por exemplo, vem aqui é um prejuízo, ó, porque a despesa está acima da receita. Aqui é outro prejuízo, eu não uso também. Deixa eu ver onde mais. Só, né? Aqui também, ó. Prejuízo aqui também. Prejuízo aqui também. Tudo bem? Esses são os mesmos que têm prejuízo. Agora, bora para os lucros. Aqui ele gastou 6, aqui ele recebeu 6 e gastou 3. Então, observa que exatamente essa diferença, 1, 2, 3, é o lucro. Então, em janeiro, o lucro foi 3. Em fevereiro, teve prejuízo, não conta. Em março, o lucro foi 1. Aí, em maio, o lucro foi 1, 2, 3, 4, 5. Aqui o lucro foi 3. Aqui foi 2. 1, 2, 3, 4. Aqui o lucro foi 4. Aqui o lucro foi 1, que é só a diferença, é só a diferença que eu estou pegando, tá? E aqui é 4. Então, só a diferença vai me dar os lucros. Aí ele quer a mediana desses valores aí. O prejuízo não deve contar. Aí, gente, ó, a mediana a gente aprendeu a fazer assim, ó, quando os dados não estão agrupados aí, a gente faz assim, quando não tem frequências, coisas assim, corta o menor, corta o maior. Aí depois corta o menor e o maior. Depois, corta o menor, que é 2 agora, e o maior, que é 4. Sobrou 2, 3 e 3. Eu vou fazer o quê? A mediana é a soma dos dois, dividido por 2. Mas como é a mesma coisa, vai dar 3, tá, gente? 3 somado com 3, dividido para 2, dá 3. Então, a mediana desses valores aqui é 3. Só que eu não usei os outros meses aqui, tá? O que deu negativo. Essa era a última questão do meu caderno de 2022. Nunca fiz uma questão tão rápida na vida. Eita, é 2022, ela. Perfeito. Mediana dos lucros. Aqui só tem esse detalhe, né? Esse detalhe que é mediana dos lucros. Não dos valores todos, né? Das diferenças. Eu errei ela e na hora eu fiquei me achando. Ô, questão fácil. Não, mas eu vou até assim, eu quase erro ela. Eu lembro que eu coloquei entre os negativos aqui, contei e tal, marquei. Depois, opa, 2022, eu lembro dela. Contei com os negativos depois. Só que aí a questão é aquele. A hora que o raciocínio volta, olha, calma aí, né? Certo, tá aí. A questão 8 resolvida. Aí eu vou na outra lista aqui agora.
Na outra lista. A outra lista está marcada. Questão 5. Isso aí, perfeito. Ó, questão 5. O fisiologista inglês Archibald Vivian Hill propôs em seus estudos que a velocidade V de contração do músculo é submetida a um peso P, é dada por essa equaçãozinha aqui. Ó. Um fisioterapeuta, com o intuito de maximizar o efeito benéfico dos exercícios que recomendaria aos seus pacientes, quis estudar a equação e a classificou dessa forma aqui. Aí tem as curvas que ela pode desenhar, né? O fisioterapeuta analisou a dependência de V, entre V e P na equação de Riehl. Aí ele fez um gráfico PV e quer saber que tipo de gráfico é aquele na classificação. Bora fazer aqui, ó. Ele pediu que é para relacionar P com V, né? A ordenada PV, o X. Então vai ficar assim, ó. V mais B é igual a uma constante sobre P mais A. Passei dividindo, tudo bem? Então, ó, o V, que é o que eu quero, é uma constante sobre P mais A menos B. Gente, entenda esse raciocínio aqui comigo, aqui rapidão. Esse carinha aqui, conforme aumenta o peso, esse carinha tende a fazer o quê? Como se fosse diminuir. É como se fosse grandezas inversamente proporcionais, só que elas não são necessariamente, dobrou um, a outra divide por 2. Mas sim, dá para entender que conforme uma aumenta, a outra diminui. Esse tipo de função, gente, vamos lembrar aqui, ó, a gente disse que aquela função do tipo uma constante sobre x, a gente chamou isso aqui de hipérbole. Esse aqui é hipérbole. Que é da função, da inversamente proporcional, né? O gráfico da inversamente proporcional. O que acontece quando eu pego aqui e começo a acrescentar coisa? Ah, mais tanto, menos sei o quê, mais... Quando eu começo a fazer isso, eu estou pegando essa hipérbole e estou deslocando ela. Ela pode ir um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo, um pouco... E a gente chama isso de ramo de hipérbole. Isso aqui é um pedaço do hipérbole. A hipérbole completo tem esse lado e esse, né? Esse carinha aqui é um pedaço de hipérbole. Só está sendo deslocado para cima, para baixo, para um lado, para o outro. Esse mais A e esse menos B aqui está pedindo para eu descer ele tanto para cá e andar tanto para cá. Mas isso aqui continua sendo uma hipérbole. Tá bom? Então, ó, isso aqui é uma reta, não tem como dizer que... Bora por eliminação, tudo bem? Já não lembro o que... Eu nunca ouvi falar agora de ramo de hipérbole. Bora lá. Isso aqui, gente, esse desenho aqui, tem como ser uma reta? Uma reta não tem como, né? Porque é AX mais B uma reta. Então, não pode ser uma semi-reta. Não pode ser constante, porque a reta horizontal é uma função constante, né? Também não é. Esse carinha é uma parábola. A parábola é uma função segundo grau, gente. Não sei o que, x ao quadrado mais b, né? Não pode ser. E aí, isso aqui que não é meio, ou seja, tinha como fazer eliminando, né? Isso não é uma circunferência, não é uma reta, não é uma parábola, só sobrou essa ramo de hipérbole. É justamente por isso. Como o A e o B são constantes, aí ele usa para poder... quando eu adiciono ou retiro constante, eu estou mudando a posição de lugar. Por exemplo, ó, esse menos B está mandando eu pegar a hipérbole original e descer B unidade. Descer B unidade. Esse mais A está mandando eu andar A unidades para a esquerda. Mas continua sendo hipérbole. Esse carinha aqui, ele é só o ramo da hipérbole. Tá bom? De uma circunferência seria algo assim, Paulo, ó. Tem nada a ver com isso aqui, uma circunferência. Aqui é uma equação de circunferência. Tá bom? Aqui é uma equação de circunferência. Não é o caso aqui.
Oi, Camila. Professor, eu vi uma resolução que o homem falava que, como A e B são constantes e estão somando, poderia desconsiderar. Queria saber se isso está certo. Para o nome, não. Para o nome pode desconsiderar. Para o nome, que é o que a questão quer, acho que foi a intenção dele. Podia assim, ó, o nome continua o mesmo, muda o lugar. Entendeu? Ah, sim, entendi. Essas constantes, elas influenciam na ideia de trocar ele de posição, jogar para cima, jogar para baixo, jogar para um lado, jogar para o outro. É isso que ela influencia, mas continua sendo o nome, hipérbole, só vai estar em lugar diferente. Aí eu tenho 2 anos, né? Esse daqui e esse aqui, são 2 anos de hipérbole. No caso, esse carinha aqui é um ramo de uma hipérbole, esse pedaço aqui que está falando. Tá bom? Então, assim, não é que eu vou desconsiderar ela por efeito de dizer que ela não vale nada, mas porque nomenclatura, beleza, tá certo. Tudo bem? Certo, certo. Obrigada. Acho que foi isso que ele quis dizer. Não sei o que ele quis dizer, mas acho que foi isso. Então, ramo de hipérbole, tá aí. Pode falar, Gabi. Paulinho, eu fiquei confusa com ela, porque eu sei que, tipo, quando é para analisar proporcionalidade, é tipo K igual a A vezes B, e aí eu sei que A e B são inversamente proporcionais porque eles estão multiplicando e K é constante, certo? Isso. A vezes B. Mas aí ele falou para mim que A, B e K são constantes. Aí eu tenho 3 Não. constantes. Mas aí, aqui, no caso analisar grandezas variáveis, grandezas inversamente proporcionais, isso aqui são nossas variáveis. Então, seria algo do tipo P vezes V é igual a K. São variáveis. Alguém está falando que P mais A, V mais B é uma constante. Ou seja, conforme eu aumento isso, essa parte aqui diminui. Inversamente proporcional. O P mais A é inversamente proporcional a V mais B, em que A e B são duas constantes. As variáveis é o P e o V. Então, essa equação aqui não seria assim, ela seria desenhada assim: P vezes V é uma constante. Aí o A e o B é a questão de deslocamento. Tá bom? Porque o que está sendo avaliado é o P e o V, não é o A e o B. O A e o B são os números quaisquer. Tá? Então tá aqui, letra E de elefante de elefante. Fiz a 8ª. E essa 11ª aqui, gente, ó. Pergolado é o nome que se dá ao tipo de cobertura projetada por arquitetos, comumente em praças e jardins, para criar um ambiente de pessoas ou plantas na qual há uma quebra na quantidade de luz, dependendo da posição do sol. É feito um extrato de vigas iguais, postas paralelas, perfeitamente em fila, como está na figura. Um arquiteto projeta um pergolado com vão de 30 centímetros de distância entre as vigas, de modo que, no solstício de verão, a trajetória do Sol durante o dia seja realizada num plano perpendicular à direção das vigas, e que o Sol à tarde e no momento em que os raios fizerem 30 graus, com a posição a pino, gere metade da luz que passa pelo pergolado ao meio-dia. Para atender a proposta do projeto, a elaboração do arquiteto, as vigas do pergolado devem ter construído de uma maneira que a altura em centímetros seja mais próxima de quanto. Olha que massa, a questão é massa. Ó, ele está falando que tem os pergolados aqui. Eu vou desenhar uma vista frontal do pergolado. Então, aqui, ó, tá? Um pouco maior. Então, esse é o pergolado. Duas madeiras seguidas, a distância entre elas é 30 centímetros. O que acontece? Quando o Sol está a pino, passa uma certa quantidade de luz aqui, ó. Toda a luz passa por aqui, ó. Quando o Sol está a pino. Aí a questão é que chegue um momento do dia em que essa luz só passe
metade, não passa toda. Então, ela tem que ser bloqueada aqui, ó, bem no meio. Tá bom? Tem que ser bloqueada bem aqui, bem no meio. Daqui passa a luz, na outra metade não passa. Tudo bem? Só passa a luz na metade. E aí, o que eu vou analisar? Ah, eu quero calcular a altura desse retângulo aí, desse triângulo aqui, ó. Então, existe um triângulo aqui, que eu vou desenhar ele de azul. Como é metade aqui, essa distânciazinha aqui é 15 centímetros. E ele está falando para nós que ele faz um ângulo de 30 graus. Com a posição a pino. 30 graus com a posição a pino. A posição a pino, gente, é essa daqui, ó. Que é quando o sol está a pino, tá vendo? Aí está fazendo 30 graus com essa posição. Gente, se aqui fora é 30 graus, bem aqui é 60. Né? Então, aqui é quanto? 30. Deixa eu ver. Eu construí de maneira que a altura, isso aqui seja mais próximo dele. Perfeito. Ó, ele quer a altura. Como ele quer a altura, ele quer essa distância, esse lado bem aqui, ó. Lembra que o lado oposto a 30, vamos lembrar aí, ó, o lado oposto a 30 é metade da hipotenusa? Então, a hipotenusa tem que ser 30, não é? E o lado oposto a 60 é a metade da hipotenusa, 15, vezes a raiz de 3. Metade da hipotenusa, raiz de 3, essa altura. O lado oposto a 30 é metade, o lado oposto a 30 graus é metade da hipotenusa. E o lado oposto a 60 é essa mesma coisa, só que raiz de 3. Então, ó, essa nossa medida aí tem que ser 15 multiplicando a raiz de 3. É aproximadamente 15 vezes 1,7. O que eu tenho que pensar? 15 vezes 15 seria 225. Então, aqui eu teria 2,2 alguma coisa, né? 2,2 é como se fosse 1,5 aqui, ó. Se fosse 1,5. Dá para entender o que eu estou falando? Sim. Certo. Ó. Se aqui fosse um 2, seria 30. Então, está abaixo de 30. Se aqui fosse 1,5, aqui seria 22,5. Então, está acima de 22,5. É um valor aqui, ó, entre 30 e 22,5. Entre 30 e 22,5, só tenho letra C. Virei? Ó, de novo. Eu estou multiplicando por 1,7. Não gosto. Se aqui fosse um 2, aqui seria 2 vezes 15 dá 30. Então, aqui é abaixo de 30 a minha resposta. Se aqui fosse 1,5, aí 15 vezes 15 é 325. Ficava 22,5. O meu valor tem que estar acima. Porque aqui é 1,7, é um pouquinho maior. Então, a letra C é a única que está nesse intervalo. Questão bacana. A sacada aqui era eu pensar o quê? Que a luz tem que pegar bem na metade. A outra metade tem que estar coberta. Tá bom? Essa é a sacada que ele quis dizer para nós. Aí virou uma questão de triângulo retângulo. Alguma dúvida nessa questão? Me diz aí, vocês. Ou está tudo 100%? Tudo 100%? Bacana. E essa sétima vem aqui. Uma região
de uma fábrica deve ser isolada, pois nela os empregados ficam expostos a risco de acidentes. Essa região está representada pela cor cinza no quadrilátero de área S. Para que os funcionários sejam orientados sobre a localização da área isolada, cartazes informativos serão afixados por toda a fábrica. Para confeccioná-los, o programador utiliza um software que permite desenhar a região a partir de um conjunto de desigualdades algébricas. Nesse que devem ser utilizadas no referido software, para desenho da região de isolamento. Então, ele vai dizer assim, ó, software, tu vai desenhar abaixo, não sei o que, acima, não sei o que. Observa bem aqui, ó. Primeira coisa, tu entende que a região tem que estar abaixo de 9, né? No eixo Y, né? Então, já sei que a região está abaixo de 9, ou seja, é um Y menor ou igual a 9. Tudo bem? Dá para entender isso, sim ou não? Além disso, o nosso X, o eixo X, não existe valor para cima daqui e dali, né? Então, o X é abaixo de 8, menor ou igual a 8. Aí, ó, o Y abaixo de 9 e o X abaixo do 8. Essa alternativa está dizendo isso. Essa alternativa está dizendo isso. E essa alternativa está dizendo isso. Já eliminei duas, né? Já eliminei duas. Tanto a letra A quanto a letra D. Eles trocaram aí. Vocês conseguiram entender essa primeira parte, sim ou não? Agora, esse outro valor aqui, ó, ele está inclinado. Esse outro valor bem aqui, ó, ele está inclinado. Só que eu sei que minha região está abaixo dessa reta. Só que agora essa reta, eu não sei quem é, eu tenho que achar ela. Tu concorda comigo que se aqui é uma reta, ela tem que ser escrito como algo do tipo y igual a x mais b? E que por essa reta está partindo da origem, não existe termo b? O termo b é zero? Então, eu posso dizer que essa fórmula é do tipo y menos ax igual a zero, né? Não tem termo b, não tem nada que sem o x ou sem o y aí, né? Escreveu dessa forma. Todas essas só tem termo b. Tá certo. Nenhum dá para eliminar por causa disso aqui, mas tem que achar o termo A. Como é que eu acho mesmo o termo A? Pela inclinação, não é? Então, aqui, ó. 9. O A é 9 dividido por 4. Então, fica assim, ó. Y menos 9 sobre 4, x é igual a zero. Se eu multiplicar todo mundo por 4, fica 4y menos 9x igual a zero. No caso, como eu quero que seja abaixo disso, eu não posso colocar igual, né? Eu tenho que colocar menor. Então, ficar menor, menor, menor que zero, assim. Então, 4y menos 9x tem que estar abaixo de zero, para poder estar nessa região. 4y menos 9x menor que zero. É a primeira reta que tem que ter ali. Já fiquei agora entre essa, 4y menos 9x abaixo de zero, e essa. Só que essa aqui já estava eliminada, não estava? Então, eu consigo marcar essa bem aqui. Só uma alternativa, não precisa ir atrás da outra. Se eu fosse atrás da outra, seria o quê? Ah, dessa outra reta aqui, ela tem que estar acima. Como ela tem que estar acima, eu vou achar a equação dela. A 3 sobre 8. Aí fica assim, y menos 3 oitavos de x, só que agora tem que ser maior, né? Maior ou igual a zero. Vou multiplicar todo mundo por 8, vai ficar 8 menos 3, tal, tal. A Irene botou decimal, não foi? Ela botou 8 menos 3 mesmo, tá certo aqui. Vai falar, Cadu.
Professor, você pode só explicar essa parte aí, a primeira reta que o senhor colocou aí, menor, maior, igual a zero, se eu não me engano, maior. Essa região aqui, bora colocar devagar aqui. Essa é uma região aqui. Essa região que eu desenhei, que está abaixo dessa reta, é uma região onde o y é menor ou igual, ao invés de colocar um valor, eu colocar essa reta. O y tem que estar abaixo dessa reta. Essa reta é uma reta do tipo y igual a x mais b. Só que o b é zero e o a, ele é igual a... Deixa eu ver... O a é igual a 9 quartos. Pronto. Aí o que que acontece? O nosso y tem que ser menor ou igual a 9 quartos de x. Aí só para ficar na forma de uma desigualdade, a questão fez assim, ó, y menos 9 quartos de x menor ou igual a zero. Então, 4y menos 9x é menor ou igual a zero, para poder ser verdade. Tá bom? Aí com essa eu já consegui marcar. Era uma questão diferente, né? Era uma questão diferente, uma questão... E, tipo assim, não é para dizer quem é a reta, é para dizer que a região está abaixo da reta. Né? Vai falar, Camila? Paulinho, eu acho que lá na quarta questão tem um raciocínio parecido. Só que só cobra a ideia de que abaixo da reta eu tenho valores onde y é menor que x, e acima da reta eu considero y maior que x. Pode generalizar isso? Tá falando dessa daqui? Sim. Tu tem uma reta. Isso, e os valores abaixo dela. Qual é a equação dessa reta aqui? A equação dessa reta aqui é só x, né? Y, é por isso que ele colocou x abaixo de x, porque essa equação aqui é ax, só que o a aqui é 1, porque, ó, 10 dividido por 10. Ah, perfeito, entendi. Aí, por isso que ele colocou y menor do que x, Igual a x. porque a reta é x, essa reta aqui. Tá bom? Certo. Obrigada. E ele também não passou para o outro lado, né? Tipo, subtraindo. Certo, olha, eu sei que essa região aqui está abaixo dessa reta. Então, é a região onde o y está abaixo do x, porque a reta é só x, ó. Né? Porque o a aqui é 1 e o b é 0. Então, além disso, o que tem que acontecer? O x tem que estar abaixo ou menor ou igual a 10, ó, do 10 para trás, o x. E o y tem que estar do 0 para cima. Então, o y também tem que ser maior ou igual a 0. Então, o y é maior ou igual a 0. O y é menor ou igual a x e o x é menor ou igual a 10. Então, ó, o 0 é menor do que o y. O 0 é menor do que o y é menor do que o x e o x é menor do que 10. Também de igual. Tá bom? São diferentes. Mas é aquela ideia de dizer assim, ó, eu quero a região não que está em cima da reta, eu quero a região que está abaixo dela ou acima dela. Aí tu faz isso em forma, vou botar igual, tu bota maior ou menor. Né? Depende se quer acima ou abaixo. É uma desigualdade, por isso que ele fala que pode ser expresso na forma de desigualdades. E, Paulo, em qual nível dessa aí no TRI? Eu não tenho o dado dela aqui. Qual é o ano dela? Tu sabe para eu procurar? Eu não lembro qual é o ano dela, não. Não coloquei aqui na lista. Geralmente eu coloco na lista o Enem e o ano, né? Que fica mais para buscar. Mas não é uma questão fácil, não. Ela é para lá de 850 para mais, né? Para mais de 850. Responderei 2016. Qual o Enem? PPL, normal? 2016. Enem normal. Enem normal. Tá. Coisa rápida aqui, eu acho. Cara, depois dessa última lista aí, pô, senti muito burro, cara.
namorado. Tá difícil, né? É que eu coloquei questões nessa lista aqui, Paulo, questões mais específicas, né? Que é tipo assim, lógico que tu não vai ver esse tanto de questões específicas da prova, mas uma ou outra tu vai ver. Então, é bom a gente treinar também nesse quesito. Mas tu tá vendo aqui que algumas resoluções que a gente tá fazendo assim, não é um bicho de sete cabeças tão grande assim? É difícil, mas não é tão difícil assim. Para nós, não tem que acertar questão difícil também. Essa é a segunda aplicação? Ah, ela é a segunda aplicação? Não, a segunda aplicação, o dado para buscar é mais difícil, que eu tenho que buscar direto no dado aqui. É que eu fiz de todas as questões de todos os Enems da primeira aplicação. Eu estou na fase de editar para outra aplicação. Depois eu olho, então. Deixa para depois. A segunda aplicação não dá para olhar assim tão instantâneo, não. Demora demais. Tinha que abrir aqui o R e tudo. Certo, vai lá. Na outra lista aqui, vou avançar aqui na outra lista. E essa 12 aqui também. Né? Ela fala assim: uma embarcação se encontra do ponto B, situada a 1 quilômetro da costa, de frente para o ponto L. O destino dessa embarcação é o farol, localizado no ponto F, distante raiz de 3 km do ponto L. Para efeito de orientação, como essa expressão para calcular a medida do ângulo LBF. Qual é o ângulo LBF? Gente, ele quer esse ângulo aqui, ó, LBF. Observa bem aqui, ó, esse cara aqui é 1, esse cara aqui é 1 raiz de 3. Dá para entender que esse cara bem que só pode ser 60 graus? Porque ó, o lado oposto a 60, ele é a mesma coisa do lado oposto a 30, só muda que tem um raiz de 3. Ó. Problema da aula aí. Ó. Aqui é 60, aqui é 30. A hipotenusa é L. O lado oposto a 30 é L sobre 2. E o lado oposto a 60 é L sobre 2. Observe que é a mesma coisa, só muda a raiz de 3 do lado. Ou seja, esses dois casos são a mesma coisa, só muda que um tem raiz de 3. O que tem raiz de 3 é oposto a 60 e o outro é oposto a 30. Então, o que ele quer é esse ângulo, então 60 graus. Entenderam? Isso aí, perfeito. A gente colocou na aula lá nos triângulos notáveis. Lembra disso aí? Esse triângulo notável na aula passada? Certo. E essa outra aqui? Essa outra aqui é massa. Ela diz assim, ó. Em sua vez de jogar, um jogador precisa dar uma tacada na bola branca, de forma a acertar a bola 9. Fazê-la cair em uma das caçapas de uma mesa de bilhar. Como a bola 8 encontra-se entre a bola branca e a bola 9, esse jogador adota a estratégia de dar uma tacada na bola branca em direção às laterais da mesa, de forma que, ao rebater, ela sai uma trajetória retilínea, formando um ângulo de 90 graus com a trajetória da bola. Com essa estratégia, o jogador conseguiu encaçapar a bola 9. Considere um sistema de cartesiano de coordenadas de eixo sobre o plano da mesa, no qual o ponto de contato da bola com a mesa define a posição desse sistema. As coordenadas do ponto que representa a bola 9 são 3, 3. 3, 3. O centro da caçapa tem coordenada 6, 0. E a abscissa da bola branca é 0,5, como representado na figura. Se a estratégia deu certo, qual a ordenada da posição original da bola branca? Qual a ordenada da bola branca? Se a estratégia deu certo, qual a ordenada da bola branca? Ó, eu tenho um sistema de coordenadas cartesianas bem aqui, ó. É igual a mim, rapaz, eu jogo sinuca toda semana e ainda errei a questão, não pode não. Certo, ó.
Tarana. Aqui é 90 graus. Ele explicou isso aqui para nós. 90 graus. Esse ponto aqui é 0,5, que eu não sei quanto é que é. Esse ponto aqui é 3. Não sei se tu consegue identificar bem aqui, ó. Essa distância daqui para cá é 1,5. Tu concorda comigo, sim ou não? 1,5, perfeito. E essa distância daqui para cá, ela é 1. Concorda comigo que é 1? É 1. Essa distânciazinha daqui para... Ele não me deu, né? Ele não me deu essa distância aqui, ó, da parede. Mas eu sei que daqui, eu não sei qual é a distância aqui, mas sei que essa altura, que é 3, 3. Eu acreditava que eu tinha que me dar a largura da mesa, não deu não? A bola branca, a bola 9, tal, 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 tal. Ele não falou só o ângulo, né? Só o ângulo. Ele não fala qual é essa ideia. Professor, não é esse outro ponto? O senhor não acabou de traçar uma reta ali, perto desse 8, acima dele? Uhum. Não é um também, não? Só que eu tô falando dessa altura aqui, que ele não me deu. Entendeu? Que eu pensei que ele tinha me dado a largura da mesa. Mas não tem problema não, a gente vai fazer do mesmo jeito. Certo, aqui é 1. Eu não sei qual é essa altura, mas eu sei dizer assim, que esses dois triângulos aqui, eu não sei se você concorda comigo, que esses dois triângulos bem aqui, ó, esse e esse, eles são semelhantes. Concorda comigo ou não? Show de bola, show de bola. Essa distânciazinha bem aqui, ó, ele não me deu, vou chamar de Y aqui. Essa distânciazinha bem aqui é D. Uhum. Certo. Já sei como é que eu faço para achar ela. Porque eu pensei que ele tinha me dado essa distância. Ele não deu, mas eu tenho como achar. Esse triângulo bem aqui, ó. Não sei se você concorda comigo, que esse triângulo bem aqui é semelhante a esse aqui, ó. Não é? Dois triângulos são semelhantes. Essa distância bem aqui, ele me deu como 3. E essa altura bem aqui é 3. Então, essa distância bem aqui, ó, 4. Essa altura só pode ser 4. Ele me deu, mas foi indiretamente. Não tinha como fazer sem eu saber essa distância. Tudo bem? Vocês conseguem entender o porquê que ela é 4? Porque esse triângulo é semelhante a esse. Como os dois catetos são iguais, aqui tem que ser igual também. Isso aí, perfeito. Então, essa altura bem aqui, ó, ela é 1, né? Então, bem aqui, essa altura, 1, essa base aqui é 1. Essa daqui que a gente chamou de 1,5, aqui vai dar quanto? 1,5 também. Tudo bem? Porque esse triângulo aqui é semelhante a esse. Aqui é 1 por 1, então aqui é 1,5 por 1,5. Isso aí, semelhantes. Aí, ó, se
a distância aqui, agora tem como achar tranquilamente, não tem? Porque ó, eu sei que o todo é 4. O todo é 4. Essa distânciazinha é 1,5. Então, essa distânciazinha vai ser o quê? 4 tirando 1,5. Dá o quê? 2,5. Então, esse ponto bem aqui, ele tem uma altura 2,5. E aí, como é 2,5, a alternativa correta é a letra E de elefante, de elefante. A gente precisou do auxílio desse triângulo aqui do lado e desse para saber a largura da mesa, porque com a largura da mesa foi fácil responder quem veio para cá. Tá bom? Oi, Maria. Professor, mas seria o ângulo de 90 graus, então tá partindo ali na metade, seria 45, 45. Então, se a gente já sabia da bola 9 até a reta que era 1, acima seria 1 também, não? No caso, que essa distância que tu já conhecia, né? Sim, isso eu já tinha terminado. O ângulo, perfeito. Aqui é 1. Eu sei dizer que esses dois ângulos são iguais, aí eu tinha que usar a noção de ótica, né? Que é igual aquela outra que a gente fez, né? Porque para poder dizer que é 45, 45, eu tenho que saber que esses dois ângulos são iguais, né? E realmente são. Realmente são. Aí 90 para 2, 45 para um lado, 45 para o outro. Então, 1,5, 1,5. Que é 45 graus. Tudo bem? Mas se eu não tivesse essa informação que são iguais, eu tinha que determinar isso, né? Aí aqui, essa distância é igual a essa, porque eu sei... Como é que eu sei que essa distância é igual a essa? Também essa questão da ótica, né? Corta o ângulo bem no meio, 45 graus. Tá bom? Cortou bem no meio. Foi embora. Então, se já tinha sacado esse 45 graus, tinha feito muito mais rápido, né? Perfeito. Mas tá aí, 2,5. Observe que ela não é uma questão de 7 cabeças, né? Observa. Você fez aqui, quando você olhou para cá, você já soube isso vendo aqui, ó. Sabendo essa largura, tu olhou para cá e para cá, ó. E não são cálculos muito complicados de fazer, não? É 2, 4, 1,5. Números simples de estar calculando, então não gera muito tempo para a gente fazer. São 3 triângulos, são 2 triângulos, né? Não tem necessidade de a gente se desesperar nesse tipo de questão, dá para fazer. Dessa daqui acabou. E dessa daqui, a gente tem essa 9 e essa 10. São duas questões bacanas. Ó, essa 9 aí. A figura representa a vista superior de uma bola de futebol americano, cuja forma é um elipsoide. Meu Deus, caiu elipse. Calma. Obtido pela rotação de uma elipse em torno do eixo das abscissas. Os valores A e B são, respectivamente, a metade, ó, os valores A e B são, respectivamente, a metade do seu comprimento horizontal e a metade do comprimento vertical. Esse cara aqui é o A, esse cara aqui é o B. Para essa bola. Para essa bola, a diferença entre os comprimentos horizontal e vertical é igual a metade do comprimento vertical. Outra informação relevante. A diferença entre o comprimento horizontal e vertical é igual a metade do vertical. Então, horizontal menos vertical é igual a metade do vertical. É isso que está dando para nós. Tudo bem? Certo. O volume dessa bola é calculado por essa fórmula aqui. Ele te deu a fórmula, tá bom? Aí ele quer saber o volume apenas em função de B. Apenas em função de B. Ó. Agora pensar assim, ó. O comprimento horizontal, ele é igual a 2A, já que o A significa metade do comprimento horizontal. Tudo bem? E o comprimento vertical, só não confundir esse V com volume, é 2B. De acordo com a questão, H menos V é igual a V sobre 2. Então, 2A menos 2B é igual a 2B sobre 2. Vai cancelar 2, ó. Então, 2A é igual a esse cara que passa para lá somando. Vai ficar 3B.
2A é igual a 3B. Quando somar, vai ficar mais 2B, 3B. Então, esse A nada mais é do que 3B sobre 2. Perfeito. E agora o volume, então? O volume é 4 vezes o A, que é 3B sobre 2, vezes B ao quadrado. 4 por 2 dá 2. 2 vezes 3, 6. E o B vezes B ao quadrado, B ao cubo. Então, 6B ao cubo. Observa que, apesar dele falar a palavra elipse, e ser uma questão de elipse, beleza? Ela, na verdade, tudo que tu precisa está na questão. A fórmula, a relação entre os comprimentos, entre a distância horizontal, a distância vertical, a altura. Todas essas relações já estão na questão. Então, é uma questão de, eu vou substituir isso aqui, né? Não é uma questão para a gente se assustar no quesito de, eu tinha que saber o que da elipse para responder isso. Tu não vai esperar isso aí, tá bom? Tudo bem, gente? Tranquilinho, tranquilinho? Certo. E essa questão 10 aqui, ó. Essa questão 10, ela traz para nós uma noção de conhecimento algébrico e geométrico. Porque, assim, eu tenho uma noção de geometria muito boa aqui, e aí eu vou associar algumas coisinhas de álgebra, colocar aqui plano cartesiano e tal, e associar. Muitas vezes isso aqui tende a ser uma questão de geometria analítica. Todavia, não é uma geometria analítica aquela necessidade de, eu tinha que ter aprofundado nisso aqui. Olha aqui, só para tu ver, ó. Fazendo só com o que a gente já estudou. A questão quer saber uma fórmula, uma função que representa esse movimento da pessoa aí. Ela te diz que aqui tem um eixo X e aqui tem o eixo Y. Primeiro que tu tem que entender é o seguinte, que essa função aqui, ela está necessariamente abaixo do eixo X. Então, sempre vai ser um valor o quê? Negativo. Concorda comigo? Sempre vai ser um valor negativo. Negativo, então, eu vou eliminar a letra B, essa letra também, e essa letra também. Já estou entre A e D. Já fiquei entre duas. Só o fato de eu saber que quem está abaixo do eixo Y é negativo. Né? Aí, ó, aqui o que acontece? Eu tenho que chegar numa função que me dê esse ponto bem aqui, ó. Esse ponto aqui, eu vou dizer que ele tem um valor aqui de X e um valor aqui de Y. Eu vou redesenhar aqui, ó. Vou redesenhar bem aqui. Plano cartesiano bonitão. Eu tenho esse movimento, que é uma circunferência, né? E eu vou isolar esse ponto bem aqui, ó. Esse ponto, ele possui um valor de X e um valor de Y. Mas, independente de onde ele está, essa distância aqui é sempre a mesma. Que, no caso do balanço, é 2 metros. Essa distância aqui é sempre 2 metros. Então, se tu olhar direitinho, na verdade, essa questão não tem nada de circunferência. Essa questão é uma questão de teorema de Pitágoras. Tu tem um triângulo retângulo, essa distância bem que é y e essa distância bem que é x. E eu sei que y ao quadrado mais x ao quadrado é igual a 2 ao quadrado. Ou seja, y ao quadrado mais x ao quadrado é igual a 4. Então, o y ao quadrado é igual a quê? 4 menos x ao quadrado. Vou pegar esse y ao quadrado e vou passar para o outro lado como raiz. Então, ele fica assim, ó. Y é igual mais ou menos a raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado. Aí, obviamente, a gente acabou de falar que ele vai pegar o valor negativo. Né, porque está abaixo. E segunda coisa que vai acontecer aqui também, normalmente na álgebra, o lugar do y escreve f de x, né? No lugar do y, f de x. Então, a letra correta é a letra D de dada.
Dá para ver que dá para associar que essa questão é uma questão de Pitágoras, gente. Que a distância sempre fica 2. Então, independente de onde eu estou aí, independente de onde eu parar, eu posso parar bem aqui, ó. Eu formo um triângulo retângulo, onde aqui é o Y, aqui é o X. Independente de onde eu estiver. Toda equação de circunferência, na verdade, é a teorema de Pitágoras. Posso pensar em Pitágoras. Porque a distância sempre é 2, aí eu faço o triângulo e faço o teorema de Pitágoras. Acabou. Questão boa também, né? Só pensar dessa forma, não tem erro não. Aqui faz parte do que nós chamamos de conhecimento algébrico geométrico. Conseguiram associar aí, gente? Sim ou não? Me diz aí se vocês têm dúvida nessa questão. Basicamente essa aí foi a última meio que vocês colocaram. Perfeito, perfeito, perfeito. Então, gente, ó. Não sei se o chat tá travado, se é você que não estão falando nada. Então, beleza. A gente respondeu todas. Assim, eu coloquei questões nessa lista 29 aqui, mais específica, principalmente nessa lista B, né, questões mais específicas. A gente vai encontrar na prova, sim, questões específicas. Não vai ser, tipo, um volume de, tem 10 questões muito específicas. Mas vai encontrar, então é bom a gente treinar também algumas questões mais ou menos nesses raciocínios, tá bom? Então, depois tentem refazer as que vocês ficaram na dúvida. Tem a galera que vai fazer simulado à tarde aí, já tá ansiosa. Primeiro dia, né? Gente, e aí a gente se encontra semana que vem. A gente vai combinando que a gente trabalha em cima do simulado. Qualquer dúvida que você tiver, a gente manda mensagem, tá? A gente vai conversando, bora social, bora pegar firme nesse momento. Não deixe de, eu vou mandar mensagem, eu vou mandar mensagem que eu quero incomodar. Eu sou muito assim, quando eu não posso responder, eu não respondo, mas geralmente depois eu respondo. Então, assim, qualquer momento que você mandar mensagem, você não incomoda. Eu tenho ciência que ali, quando eu tiver um tempinho, eu vou responder. E eu quero que a gente esteja junto nesse momento aqui para a gente chegar mais firme na hora da prova, tá, gente? Então, que Deus abençoe. Bom final de semana, tá, gente? Cheiro. Tchau, tchau. Até breve. Tchau, 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 tchau. Cheiro.